pode também pegar todos exceto um determinado elemento. Então eu quero todos que não começam com coroa. Então se eu fizer isso aqui, né, eu vou pegar todos que não tem coroa no começo do nome. Então, moeda de ouro, rum, barril de rum e cálice. E depois aqui eu tenho uma consulta que eu posso alinhar filtros. Por exemplo, aqui ó, eu estou fazendo uma consulta no qual eu não quero coroas. Eu não quero coroas. E eu quero que a quantidade, o valor, seja 2 underlines menor ou igual a 10. Então aqui eu estou retornando, opa, fiz alguma coisa de errado, mas é sempre bom fazer errado, que aí a gente percorre e vê. Value into the field. Eu coloquei o valor em inglês, na verdade é coluna mesmo, que não existe a coluna value, isso que ele está falando. Existem as colunas IDs, IMG, nome, quantidade, valor. E eu queria era o valor. Então eu gosto de mostrar erro, eu nem volto ao vídeo, porque é interessante para vocês verem a gente depurando erro e tal. Às vezes a gente quebra a cabeça com erros bobos. Então aqui pegou as moedas de ouros que a quantidade com uma quantidade igual a 1 e um valor menor também disso. Se eu quisesse colocar mais, eu acho que eu ia achar mais coisa, né? Então essa que é a ideia. Isso, uma coisa interessante disso, que a consulta só é feita depois da última, depois de listar os elementos. Então eu posso fazer vários alinhamentos, né? Fazer o exclude, depois o filter, depois um outro filtro. E aí só vai ser executado uma consulta só com isso tudo. Isso que é legal fazendo isso, tá? Aqui limitar as 3 primeiras linhas. Isso igualmente quando você pode fazer também. Quero limitar só os 2 primeiros. Os dois. Isso aqui é só uma consulta. E essa consulta só vai retornar 2 elementos. E ele não pega todos, depois filtra os 2. Isso é bom porque e quem mexe com banco de dados, isso é o limite, por exemplo, do MySQL. Então ele faz uma consulta exatamente com referente a essa linha de programação. Então você acaba obtendo usando menos elementos, né? Aqui você está pegando a partir da posição 2 até a 5 da mesma forma, ele só vai recuperar esses elementos. É muito bom para fazer paginação. Aqui também, se você está querendo fazer alguma coisa usando algum campo, você usa o campo usando o F quantidade, aí você poder usar o campo também. As projeções é o que? Por exemplo, eu quero pegar, às vezes o tesouro, você tem muitos dados no tesouro e você não quer usar todos. E as projeções, por quê? Porque às vezes trazer, por exemplo, vamos supor que o tesouro tem uma descrição do tesouro. E eu tenho 2 milhões de tesouros, sou muito rico. Aí eu ter vários tesouros, várias descrições e buscar tudo na memória pode ser muito pesado. Aí eu faço uma projeção, ou seja, eu quero só pegar o nome e quantidade do tesouro. E dessa forma aqui eu só pego o nome e quantidade. Se eu der um lixo, eu acho que é até mais visualizável isso aqui. Só para transformar numa lista. Ó, nome e quantidade de cada tesouro. E tem uma outra coisa, se você quiser transformar isso por uma lista também, às vezes para economizar mais memória, sei lá, ou por alguma necessidade especial, em vez de retornar um dicionário, você vai ter que retornar uma lista de tuplas, né? E umas tuplas como pode ser 2 elementos, porque teve só o nome e a quantidade. Então isso é muito interessante. E se você quisesse, você pode colocar o distinct para remover duplicados. No nosso caso não tem, mas se tivesse, você poderia colocar aqui um ponto distinct para remover duplicados. Aqui no nosso caso não vai remover, mas porque principalmente se a gente quisesse inserir uma coroa nova, vai dar até erro. Mas aqui, se a gente quiser, poderia ter se tivesse mais de uma coroa com uma linha coroa 1 e eu dou distinct, vai aparecer só 1. Então isso que é interessante. Às vezes, quando a gente está fazendo back-end, a gente vai querer muito colocar o ID, às vezes por algum motivo, para a gente referenciar alguma coisa assim e mandar lá. Então aqui, opa, eu coloquei distinct ruim, errado, distinct. Opa, eu tô errando a escrita bem, viu? Eu vou escrever. Às vezes a gente fica cego, a gente não consegue ver por que tá errado a escrita.
Ah, eu escrevi o C aqui, tá faltando. Tava um AC a mais. Então, o que eu fiz isso? Eu só quis colocar o ID aqui, que eu acho que muitas vezes é importante o ID. E aqui é a documentação das consultas. Então, aqui tem vários exemplos de criação de consultas, outros exemplos mais complexos. A gente vai entrar mais em detalhes de outros exemplos mais complexos, mas aqui também tem exemplos também, se vocês quiserem dar uma consultada. Então, tem vários exemplos de como fazer consulta, até mais complexas que essas que eu mostrei para vocês.